Olha, muita gente pensa que acidente de trabalho com máquina é sempre culpa da máquina, né? Mas na verdade, muitas vezes o problema está no ambiente em volta dela. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O alicerce de um lugar seguro de verdade, que é o arranjo físico e as instalações. Um ponto super importante da NR12. Então, fica aquela pergunta, né? O que faz um lugar ser seguro de verdade? É só a máquina com todos os seus botões e proteções ou é tudo que está em volta? A NR12 deixa bem claro, são os dois. Não adianta nada, a segurança é um ecossistema. O layout, o jeito que o espaço é organizado, é tão importante quanto o melhor dispositivo de segurança. Pensa bem, é o planejamento do ambiente que corta o mal pela raiz, que evita o acidente antes mesmo dele pensar em acontecer. Ok, e para a gente começar a construir esse ambiente seguro, o ponto de partida é o mais básico de todos: o movimento. O jeito como as pessoas e os materiais se movem pelo lugar, esse é o primeiro pilar. E quando a gente fala em área de circulação, a norma é super específica. Pensa assim, não é só aquele corredor ou um espacinho que sobrou entre as máquinas, sabe? Não, é uma área que tem que ser planejada, pensada para ser segura e que precisa de manutenção sempre. O foco é segurança, não é só para ser prático. E aí vem os requisitos, que estão lá nos itens 12.2.1 até o 12.2.2. E o legal é que são coisas que parecem simples, mas que na prática fazem uma diferença gigantesca. Uma faixa bem pintada no chão, por exemplo, ou simplesmente não ter uma caixa no meio do caminho. Isso pode separar um dia tranquilo de um acidente sério. É tudo sobre ter espaço, garantir que a pessoa consiga se mover de forma natural e segura para fazer o trabalho dela. Beleza, já falamos do que se move. Agora, a gente precisa olhar para o que deveria estar parado. Vamos falar da base de tudo, literalmente, o chão e a estabilidade das máquinas. O ponto-chave aqui é o seguinte: uma base firme, um chão bem cuidado e organizado, acaba com aquelas surpresas perigosas, sabe? O item 12.2.4, por exemplo, fala do piso. Ele tem que aguentar o tranco, ser seguro, sem chance de escorregar ou de ter um buraco ali no meio. E o 12.2.5, esse pega num ponto clássico que muita gente ignora: ferramenta largada por aí. É praticamente um convite para alguém tropeçar e se machucar. E aqui a gente vê como a norma é inteligente, porque ela se adapta a cada tipo de máquina. Olha só, para as máquinas que são fixas estacionárias, os itens 12.2.6 e 12.2.6.1 são claros. Precisa ter uma fundação forte e bem fixada para ela não sair dançando por aí. Já para as máquinas que têm rodinha, as móveis, a regra do item 12.2.7 é simples, mas genial. Tem que ter trava em pelo menos 2 rodas. Assim, ela só anda quando a gente quer que ela ande. Ok, até agora a gente olhou para o chão, para os lados, mas e para cima? Pois é, em muita indústria existe um risco que vem literalmente de cima. E a NR12 é super direta sobre isso. A frase do item 12.2.8 é preto no branco. Não tem margem para interpretação, não tem e se, não tem mas. A regra é absoluta. Nada de material passando por cima da cabeça de quem está trabalhando. Ponto final. E a solução para isso não é uma plaquinha de cuidado. A solução é planejar o layout para que o caminho das pessoas e o caminho das cargas suspensas simplesmente não se cruzem. Nunca. Certo. Então, a gente já olhou para os corredores, para o chão, olhou até para cima. Agora é hora de juntar todas essas peças e entender como elas funcionam como um sistema único de segurança, onde uma coisa depende da outra. Para facilitar, vamos resumir tudo num checklist bem prático. Pensa nesses 5 pontos. Cada um deles não é só uma regrinha para cumprir, não. É como se fosse uma camada de proteção. E quando você junta todas elas, aí sim, você tem um ambiente de trabalho que é, na sua base, muito mais seguro para todo mundo. E agora fica a pergunta para reflexão. Dá uma olhada em volta no seu ambiente de trabalho. Ele atende a esses pontos essenciais. Às vezes, só de olhar com um pouco mais de atenção, com esse conhecimento, já é o primeiro passo para a gente começar a mudar as coisas para melhor e construir um lugar mais seguro. E aí, curtiu essa análise? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, o seu apoio faz toda a diferença para a gente. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal SST Preto no Branco. Isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho e permite que a gente continue produzindo mais material relevante, sempre de um jeito claro e direto. Valeu mesmo e até a próxima!